Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assistiu do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. Sempre um prazer ter você conosco, uma alegria poder entrar aí na sua casa. Eu te espero em todas as redes sociais da emissora. Passam aí para você Instagram, Facebook e também eu quero te lembrar que a qualquer momento você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Então, se você precisou trocar de cômodo para um cômodo que não tem TV ou está assistindo o nosso programa e vai ter que sair, você continua nos assistindo pelo seu celular, tablet ou até pelo seu computador através do site www.hittv.com.br. Eu te espero também no meu Instagram, @jaquestefano, onde você sempre acompanha um pouquinho do que acontece aqui no nosso programa ao vivo, do que acontece nos nossos bastidores e do meu dia a dia. É uma maneira da gente interagir, ficar bem pertinho. Enquanto o programa acontece, você faz a sua pergunta, deixa a sua dúvida sobre o tema abordado aqui. Hoje a gente vai falar sobre questões mentais. Vamos entender sobre esgotamento mental. E quem esclarece as nossas dúvidas sobre esse assunto é a Osmarina Viel, que é psicóloga e já está aqui. Tudo bem, Osmarina? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você, estar aqui com todos vocês assistindo e vamos falar bastante sobre essa questão do esgotamento mental. Um assunto muito importante, então se você tem dúvida, o nosso WhatsApp passa aí para você, tá? É o 11 3337 5886. Pode enviar para nós o seu WhatsApp. Às vezes é uma pergunta muito pessoal, você não quer se identificar, não tem problema. Pode enviar e coloca lá no comecinho da mensagem que você não quer ser identificado. Doutor, eu quero começar com um ponto que eu acho muito interessante, que é o fato de, nos últimos anos, a gente ter conseguido falar, aprender e entender mais sobre saúde mental. Isso é um ponto importante, não é? Sim, eu fico super feliz, porque como faz muitos anos que eu estou na área, antes falar sobre saúde mental era um tabu, né? E hoje não, hoje tem muitas vertentes falando, né? Não só dentro da psicologia e da psiquiatria, mas também outras áreas falando sobre a saúde mental. E quando a gente fala da saúde mental, às vezes as pessoas associam muito a questão dos pensamentos, né? Mas na verdade ela está envolvendo todas essas questões também de ordem emocional. Perfeito. Eu estava conversando fora do ar com ela e você estava explicando para nós que você tem uma atuação de saúde integrada, onde vários profissionais cuidam da saúde da pessoa. Eu queria entender o quanto isso deve ser dito e valorizado. Sim, quando a gente fala da saúde integrada, né, que até é o nome do espaço, é isso, a gente olhar esse todo. Porque quando fala de saúde mental, não adianta olhar só um aspecto, é um todo. Eu costumo dizer que nós temos 4 corpos importantes para ser cuidado. Primeiro, o corpo físico, né, desde a alimentação, atividade física, uma boa qualidade de sono. E também entender que tudo que você põe para dentro, né, através da alimentação ou de informação, vai gerar um distúrbio lá na frente. Depois nós temos um outro corpo, que é o corpo emocional, que é como a gente lida com as coisas, como a gente se relaciona com as situações. E muitas vezes a gente não para pensar que tem esse movimento de ir e vir, né? O outro corpo é o corpo dos pensamentos. Nós normalmente não prestamos atenção no que a gente pensa. E nós é quem temos que ter controle sobre o que nós pensamos. E está muito atrelado ao que vemos, ao que falamos, né? Isso tudo vai associar à qualidade dos seus pensamentos. E o quarto é a quantidade de energia que você gera. Porque se você tiver uma qualidade de vida muito ruim no aspecto físico, mental e emocional, é certo que você não vai ter energia e disposição para fazer as coisas que você gostaria de realizar na sua vida. Perfeito. Eu quero entender, então, disso que você fala, que a gente tem que compreender que esses 4 corpos, como você coloca aqui para nós, formam o nosso inteiro, né? Então, tudo é importante, tudo tem proporção importante, né? Eu falo que nós temos que nos alfabetizar em cada um deles, porque são necessidades diferentes. Então, às vezes a pessoa acha que... De uma mesma pessoa, né? Às vezes ela acha que se ela tiver muito dinheiro, ela será feliz. Ok, o dinheiro ele é maravilhoso e bem-vindo, mas é uma parte só, né? Não adianta você não cuidar da sua vida, nos relacionamentos ou na sua saúde física e achar que isso aqui vai resolver tudo. Ou se você for uma pessoa que tem muita fé, que estando em conexão com o divino e você não se cuidando, que vai resolver. Também não, né? Então, o que eu chamo sempre é para essa responsabilidade. Você se tornar um ser responsável, você nasce com tantos atributos, mas com o tempo vai perdendo tudo isso.
E é importante que você tenha esse olhar, né, esse cuidado. Eu chamo de ser sagrado. Você olhar para si com esse olhar do sagrado, né? Que tudo tem um aspecto muito maior se você começar a olhar e se cuidar, que vai vencer, inclusive, obstáculos que às vezes, se você estiver enfraquecida, não vai conseguir. Eu vou puxar aqui a sardinha para o meu lado como pastora também e falar do versículo que fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, sim. eu ainda falo que exatamente isso que você está falando do sagrado é se importar com o templo de Deus, que somos nós, isso né? Aqui é a nossa igreja. É importantíssimo sim. isso. E a Bíblia fala isso, cada um de nós somos uma igreja, né? Então conta pra gente. Isso é muito importante. A Bíblia explica isso. Nós somos igreja. O corpo é formado por pessoas. Nós somos a igreja de Cristo. É claro que existe a igreja com as paredes, mas o nosso corpo é um templo também de Deus, né? A Bíblia fala claramente que o nosso corpo é templo do Espírito Santo em uma passagem que é justamente a explicação de como você deve cuidar do templo. E olha que interessante, a gente precisa cuidar do nosso corpo. E o que eu gosto de falar também é que quando a gente fala com cristãos, e a gente tem muitos cristãos aqui que nos assistem, por muito tempo houve uma resistência em procurar ajuda psicológica, uma resistência em procurar ajuda psiquiátrica, mas que bom que a gente evoluiu para entender que Deus deu capacidade a esses profissionais para estudarem e nos ajudarem, porque se você está com o pé machucado, você vai no ortopedista. E se você está com as emoções desequilibradas, com problemas psicológicos, tem que procurar um psicólogo, é isso, não é? Isso, porque são departamentos diferentes, Perfeito. né? Quando a gente fala desse elemento que é a parte da espiritualidade, é onde está o nosso fogo, está o calor que nos aquece, que nos mantém vivos e felizes, né? E conectado com a fonte. Eu chamo de fonte criadora, para não usar nenhum termo, né? E se nós não estivermos conectados com essa fonte criadora, a vida fica muito apática e é onde instala as doenças. Por quê? Se pensar, talvez eu fale um pouco até... Bom, mas eu vou usar essa terminologia. Claro, somos átomos. Átomos, eles movimentam e eles geram calor no nosso corpo. Quanto mais isso acontece, mais saudáveis nós nos tornamos. Quando a gente fica enfiando um monte de coisas na cabeça, não cuida desse corpo físico, não cuida das emoções, não cuida das relações, achando que existe uma força divina que vai fazer isso por você, é aí onde a pessoa se engana. Então, esses profissionais, na verdade, eles nos ajudam a nos manter, que no meu caso mesmo, eu tenho vários profissionais, massagem, acupuntura, se eu precisar de psicoterapia eu vou, mas lógico eu também não esqueço da parte da espiritualidade, porque as orações elas também são bem-vindas. Então a gente faz eu chamo de 5 elementos, né? Que é a água, a terra, o fogo, o ar e o éter. Forma a pirâmide. Então se eu não arrumar minha casa aqui, que são essas 4 áreas, eu não consigo subir, eu não consigo ver a vida por um outro ângulo. Porque ao invés de eu ficar olhando de baixo para cima, eu tenho que olhar de cima para baixo, né? Então, dessa vertente, onde a minha consciência está mais expandida, eu olho para essas cenas e sou a mestre que vai olhar e vai arrumar tudo isso. Então, as pessoas elas estão muito vitimizadas. Elas não conseguem perceber que são elas que precisam ajustar. Então, se existe um distúrbio, né, seja de ordem emocional ou mental, que vem através da ansiedade ou através das emoções, né, que é a depressão, é porque a pessoa se desconectou dela. E quando ela tem, então, esses 5 elementos a favor delas, ela começar a perceber que cada um tem uma linguagem, ela consegue se manter responsável por si mesma. Você me faz pensar numa coisa que é muito importante. Você falou uma coisa que é muito importante, que é entender... Eu vou usar aqui uma palavra, o nosso protagonismo na nossa vida. Porque muitas vezes, até por sermos cristãos, vai cair do céu. Peraí, gente, em toda a Bíblia, o Senhor orienta, vai, faça, se esforce, saia, vença. Ele dá ordem, Ele dá direção. Na hora do sobrenatural, não tem o que a gente possa fazer, Ele que faz. Mas Ele nos deu condições para chegarmos, para estudar, para trabalhar, para procurar ajuda para o seu corpo. Então, entender, claro que Ele faz o sobrenatural, mas Ele nos deu capacidade para fazer o natural. Não dá para cruzar os braços e deixar a vida ir no automático, né? Isso. Como é que a energia sutil vai fluir por este corpo se ele estiver todo contaminado, todo intoxicado? Perfeito. Como é que vai trazer uma intuição, uma percepção, né? Ou até ouvir essa voz, que eu chamo de intuição, né? Que é a alma falando, se eu tô cheio de pensamentos ruins, de mágoas, de ressentimento, quero me vingar, quero isso,
acabou, eu me desconecto e é onde está instalando as doenças. Então, o que eu percebo hoje é muito desse lugar, as pessoas adoecendo demais porque elas estão valorizando tudo que é fora e nada que é dentro. E elas não têm, elas perderam a noção de que são elas a própria mestria de si mesmo, né? Eu vou já falar sobre isso. Atrás do que será que a nossa geração, acho que os mais jovens vêm de outro jeito, a gente pode falar sobre isso, mas atrás do que será que a nossa geração tanto corre, né? Daqui a pouco eu vou te perguntar sobre isso, tá? Isso. Mas chegou a pergunta do público. Quero priorizar aqui a pergunta dos nossos telespectadores. A pessoa não quis se identificar, mas vamos colocar a pergunta. Você também pode enviar para nós sem se identificar se você quiser, tá? 11 3337 5886 é o nosso WhatsApp. Pode colocar a pergunta do nosso telespectador ou telespectadora que diz assim: boa tarde, gostaria que ela falasse sobre a síndrome de burnout. Eu estou afastada há 1 ano e ainda não melhorei. Quanto tempo vou demorar para voltar ao normal? Muito obrigada pela sua participação, viu? Por favor, doutora. Nossa, 1 ano afastada com síndrome de burnout. Então, o que acontece, né? Essa síndrome, ela ocorre justamente dentro desse assunto que nós estávamos falando. O burnout é um esgotamento, não é? É um esgotamento, mas é um esgotamento por, desculpa, eu vou falar isso, você vai reavaliar aí na tua vida, desorganização. Tá. Então, o ponto principal que eu sempre trabalho é aprenda a se organizar. Por quê? O se organizar é bem isso, é esse tempo que eu vou ter para as minhas relações com qualidade. Então, como eu estabeleço essa relação? O Jung fala uma coisa que é bem interessante. Ele fala, eu sou sujeito, tudo que tem fora é objeto. Como este sujeito se relaciona com os objetos? E esse distúrbio, que é o estresse elevadíssimo, né? A gente dá esse nome bonito do burnout, mas o que acontece? É a minha relação. Como é que eu estabeleço essa relação com as coisas? Então, talvez, no caso dela, mesmo ela afastada do trabalho, ela continua se relacionando com as coisas de uma forma onde exige demais dela. Talvez ela seja muito rígida com ela, né? E aí exige demais, então ela nunca descansa, ela nunca repousa. Possivelmente tem dificuldade de dormir, tem dificuldade de silenciar. A melhor coisa para pessoas que estão assim, eu sugiro que aprenda a meditar. Porque aí vai trabalhar bastante a pineal e ela começa a liberar determinados hormônios que traz essa paz. Porque a pessoa precisa silenciar. Esse silenciar é, de novo, se reconectar. Aí, a hora que ela silencia, ela sabe o lugar dela nas coisas, né? Então, por exemplo, né, vamos imaginar que uma pessoa que seja muito ansiosa e que esteja nesse nível de desgaste, vem para uma situação nova. Ela fica tão desgastada, mas tão desgastada, que aquilo pode ser uma coisa simples, mas ela liberou tanto hormônio, principalmente o cortisol dentro do sangue dela, que já intoxica tudo, ela não enxerga mais nada. Eu vou dar até um exemplo simples aqui. Tem uma pessoa que ela tem essa questão, né, desse desgaste, ela transpira demais, os olhos ficam assim arregalados, né, e aí eu dei uma tarefa muito simples para ela. Falei, essa semana você vai à feira. O que aconteceu? O dia antes de ir à feira, ela não dormiu à noite, preocupada porque ela ia na feira e o que ela ia comprar. Então, olha, a forma de se relacionar com as coisas. Ela poderia simplesmente dizer, bom, amanhã é dia de eu ir na feira, deixa eu anotar aqui o que eu vou comprar. Chega lá, vai lá e compra. Mas olha o tanto de emoção que se colocou numa coisa que não precisaria. Por isso que eu volto a falar, o ponto principal é organização. Precisamos ter uma vida mais organizada e saber se relacionar com cada uma dessas demandas que se manifestam na nossa vida. Agora, eu não sei o que está acontecendo nesse momento com o telespectador ou a telespectadora que mandou a mensagem, mas eu gostaria que a doutora falasse. Tratamento psicológico, em alguns momentos psiquiátricos, se ela não está se tratando também, talvez não consiga melhorar, né? Não melhora. Você ajuda sim, é necessário esses dois aspectos. As pessoas ainda resistem muito, né, de tomar medicamento. Os medicamentos, eles trazem sim alguns efeitos colaterais, mas se não tomar, o efeito colateral do excesso de cortisol vai gerar muito mais danos. Porque a gente está falando de uma descarga no corpo que se torna fisiológica, né? Isso, e depois pode desenvolver câncer, diabetes, vários problemas de ordem cardíaca e aí por diante. Então, se você ainda não procurou uma ajuda profissional, procure, que com certeza isso vai te ajudar. Não quero ir primeiro no psiquiatra. Vai primeiro no psicólogo. Isso. Se ele achar que tem necessidade, ele vai te encaminhar para o psiquiatra, né? Com certeza. Então, fique tranquilo ou tranquila. E o psicólogo, ele vai ajudar a pessoa a
se perceber dentro dessas situações, porque talvez a pessoa não está percebendo o quanto ela vai tensa em cada uma das demandas e por isso que desenvolve essas síndromes. Doutora, o quanto dentro disso tudo que a gente está falando, eu vou trazer um exemplo aqui da minha vida, é importante um pouco do autoconhecimento. Eu lembro que eu tive há alguns anos um momento da minha vida com um grupo de mulheres que eu conhecia, uma delas era mais próxima, me apresentou para outras e nós íamos começar um trabalho. Mulheres queridíssimas, cada uma numa área de atuação e a gente tinha uma ideia. E o que eu percebi? Eu sou uma mulher que trabalha fora, que tenho meu filho, tenho meu marido, tenho meu ministério. E daí nós começamos a fazer reuniões e eu falei, peraí, isso aqui está sugando o meu tempo com a minha família. Não tá legal para mim. Não tinha dinheiro que me motivasse naquele trabalho a falar, vale a pena eu abrir mão da minha família aqui. Então, eu preferia abrir mão daquilo. E todas essas mulheres, então tinha uma delas que tinha filhas mais velhas, outras duas que não tinham filhos, olharam e falaram, a gente te admira, eu já entendi a sua preferência é estar com o seu filho, com o seu marido. E para mim me aliviou muito olhar e falar, qual o problema? Eu decidi, para mim, é melhor, talvez nesse momento não conseguir começar um grande projeto, engajar para ganhar muito dinheiro. Eu prefiro dedicar tempo para o meu filho. E tudo bem se a outra mulher prefere outra coisa. Isso. Eu acho que o autoconhecimento é muito importante, não é? Tava me fazendo mal ficar longe da minha família. Você viu a segurança que você chegou e disse? Eu tenho uma ferramenta que ela é muito legal, chama Roda da Fortuna. Por que é Roda da Fortuna? As 8 áreas principais estão lá. Então, começa trabalho, relação com amizades, a criatividade, que é essa conexão para a gente conseguir visualizar saídas para a nossa vida. Depois vem relacionamento amoroso, que é um fator importante. Dinheiro. O outro é a abundância, porque as pessoas associam abundância e dinheiro, são coisas diferentes. Família e espiritualidade. Então, essas 8 áreas, se a gente organizar e deixar elas dentro do nível de conforto para nós, dificilmente nós vamos adoecer. E você fez perfeito quando você chegou e disse isso, porque nesse momento a prioridade tua é a família. Pode ser que no outro momento seja maior, esse tipo de repente, coisa. Hoje meu filho tem 6 anos, de repente quando ele tiver com 10, com 12, eu falo, não, agora já tá bom, eu posso deixar ele um pouquinho mais com o pai, um pouquinho mais livre, mas nesse momento eu quero estar lá para levar para buscar da escola. Isso não é só sobre ele, isso é sobre mim também, né? Você quis ser mãe é para curtir seu filho, Exatamente. né? Agora, então, quando eu falo de organização, é sobre isso que eu estou dizendo. Organizar. Então, assim, eu falo assim, eu devo estar onde eu sou necessária. Né? Então, o que ocorre? Por que gera, né, o burnout? As pessoas querem colocar mais do que elas são capazes. Então, aqui no teu caso, vou imaginar que você resolve, você já trabalha fora, é mãe, tem um monte de atividade, traz mais essa. Mas será que cabe na sua vida neste momento? Então, nós somos feitos de escolhas. Temos que saber escolher. E essas escolhas que temos hoje vai resultar amanhã algo bom ou não. E entender que são escolhas, porque... E quando elas seguiram o projeto, então eu saí do projeto e elas seguiram o projeto. Às vezes é doloroso, né? Aí você olha e fala, olha, o projeto está dando certo. Mas foi tão bom saber que eu fiz a escolha certa, porque eu olhei e se eu posso, eu divulgo, eu continuo as ajudando, mas eu estou muito satisfeita de ter escolhido não fazer isso. Então, é decisão. É lógico que para ganhar alguma coisa você perde outra, né? Não dá para você ter tudo ao mesmo tempo. Sim. Mas eu acho que é esse autoconhecimento, é a maturidade e é também parar, refletir e entender, peraí, o que é que eu quero? E vamos ter que tomar uma decisão, não é verdade, doutora? Sim. Sim. Que nem sempre é tão simples, né? E as pessoas, elas preferem acusar qualquer outro e não a si sobre esses resultados. Porque é isso, você teve uma escolha, vai gerar um determinado resultado. E quase sempre essas colheitas ninguém quer assumir. Porque acha que a culpa é do outro, que deu aquilo, que aconteceu aquele outro e tal. E aí é onde a doença instala. Então, assumir, como eu falo, essa mestria interna e dizer, não, neste momento eu posso isso. E tem coisas que é difícil mesmo a gente dizer não, porque está dizendo não para nós. Mas precisa dizer aquele não, porque tem um outro sim aqui que agora é mais valioso. Então, tem 2 palavrinhas que é interessante a gente memorizar. Desejo e vontade. Desejo, essa coisa desenfreada, né? Sei lá, vejo um sapato bonito na loja, já quero comprar e tal. Mas eu posso? Ou eu preciso, né? Então, a vontade é esse bom senso da gente começar a se questionar. É para agora? Tem essa necessidade? Porque aí eu estou falando de algo maior, né? Perfeito. No caso, você, né? Você até tinha o desejo de estar lá, mas pensar na questão da vontade, do bem-estar da sua família e do seu bem-estar, você optou por esse caminho. Então, cuidado com a história do desejo. Quase sempre os distúrbios de ordem mental e emocional é essa
coisa desenfreada do desejo. Eu quero trazer um monte de coisa para o meu mundo, mas eu não pergunto se eu dou conta. Lembra que eu falei da pilastra do magnetismo, né? Que é o elemento fogo? Às vezes eu não tenho energia suficiente para comportar mais coisas. Então, por que eu vou dizer sim? Sendo que aquela situação não vai me fazer bem. Pode ser a coisa mais maravilhosa do mundo. É tipo uma promoção fantástica que está lá, e aí você olha e... Ai, nossa, tá barato, eu vou comprar, mas eu preciso. Você nem usa aquilo às vezes, né? Eu preciso. Quem nunca comprou uma coisa que nem usa só porque estava na promoção, né? Então, né? E são essas coisas. Então, assim, o mundo ele é feito de estímulos. Tem N estímulos, né? Só que nós temos que prestar atenção o que a gente traz para o nosso mundo. Então, o ideal é a gente sempre pensar que a gente está dentro de uma roda e o mundo está lá fora, né? E nós estamos dentro dessa roda. O que eu trago para dentro dessa roda? Que é o meu mundo. Então, né? mas aí eu fiquei com uma dúvida. Quando você fala dessa roda, a roda da fortuna que você citou, que tem todos esses elementos, da roda da fortuna. Isso. Para cada um, isso pode ser medido de uma maneira diferente. Porque, por exemplo, eu sei que família e espiritualidade, geralmente, para mim, são muito, muito importantes. Eu não estou falando que dinheiro não estou falando isso, mas eu estou falando que eu sei mais ou menos as minhas principais prioridades, que não necessariamente vai ser igual para você ou para o meu telespectador. Tem que ficar confortável para a gente, como a gente proporciona isso. Explica para nós. Inclusive, essa pena que eu não trouxe, né? Podia ter trazido. Eu achei que a gente não ia entrar nesse assunto. Ela é baseada dentro do Feng Shui. Então, o que acontece? Ela tem essas áreas, né? E aí, cada um vai colocar uma fotinho lá naquela área, que é uma roda mesmo, parece uma flor. O que diz respeito àquela área que é mais importante. Então, ela vai começar a montar a roda dela a partir daquilo que é mais importante, que no teu caso, né? Família e espiritualidade. No meu, é conhecimento e espiritualidade. Pode ver que o dinheiro não é o primeiro, mas está lá o dinheiro. Para algumas pessoas, provavelmente vai ser o dinheiro. Então, ela começa a preencher a partir disso. Ela vai pôr a foto do dinheiro. Então, não tem certo ou errado. Não tem problema se para alguém é primeiro o dinheiro, né? Claro que não. Porque se aquilo para ela é importante, isso que tem a ver com a característica de cada indivíduo. E como isso muda também cada época da vida. Então, provavelmente, quando eu era solteira, talvez o dinheiro tivesse ali, tivesse correndo mais atrás disso, né? Isso pode ir mudando, né? Sim, mas tem uma coisa interessante. Pode ir mudando as nossas preferências, mas a essência do que ocorre conosco, ela se mantém. Se você observar, você vai ver. Eu acho que espiritualidade e família sempre foram os primeiros para mim. No meu caso, mesmo quando eu era solteira, com os meus pais, por exemplo, no meu caso, sempre foi o conhecimento e o conhecimento voltado para a espiritualidade. Tanto é que fui para a psicologia, esses conhecimentos dentro da física quântica, fui assim, é como se a alma fosse me levando para os lugares onde eu tenho que ir. Então, tem os desafios? Tem, né? Mas tem um senso aqui que nos leva, uma direção. É como se fosse uma bússola. Cada um de vocês que estão aí nos assistindo, fecha os olhos um pouquinho e presta atenção para você ver se não tem uma bússola que te leva. E se você valorizar isso, a tendência é você não adoecer. Porque aí isso te fortalece, te anima, te dá energia, vida, né? Doutora, me fala uma coisa, assim, de maneira breve. Eu sei que não vai dar pra gente entrar aqui, mas você falou da física quântica e eu já vi um pouco sobre isso e ouvi falar que se a gente começa a estudar, a gente se apaixona. Tem muita coisa interessante. Sim. Já li um pouco sobre vibração e tal. Sim. De maneira breve, eu vou me preparar para dar um recadinho. Fala um pouco sobre isso pra gente. Isso, sobre a física quântica, ela é interessante porque a gente começa a falar de átomo. E quando eu falo desses elementos, né, terra, fogo, ar, água e o éter, depois deste éter ainda continua átomo. Então, tudo que é matéria é átomo. Se você entender que as cores têm átomo, as vibrações têm átomo, as músicas têm átomo, tudo isso compõe o nosso ser. Então, quando você vai entendendo isso, você corta o tempo. Nossa, é fantástico. Adoraria ficar aqui o programa inteiro falando só sobre esse assunto. Eu vou pro break, daqui a pouquinho a gente continua esse bate-papo. Não saia daí. Nosso programa está de volta, hoje falando sobre esgotamento mental com Osmarina Viel, que é psicóloga. Estava conversando com ela aqui nos bastidores. Eu sei que quando a gente fala, por exemplo, sobre física quântica, vibração, causa ainda um desconforto. Muitas pessoas têm dúvidas, acham que está ligado a questões, às vezes até religiosas ou questões místicas. Mas a gente pode preparar em breve um bate-papo para explicar mais sobre essas questões. Vamos fazer? Vamos. De uma maneira mais simples? E aí vou conseguir, talvez, né,
né, com a linguagem psicológica, esse lugar é onde nós somos a expressão divina. E através da física quântica a gente consegue entender isso e viver isso. Por isso que quando eu atendo os meus pacientes, eles conseguem ter uma melhora muito rápida, por causa dessa mudança de pensamento. E quando eu mudo o meu jeito de pensar, eu mudo uma coisa chamada frequência, que a gente deixa esse assunto então para um outro Combinado. momento. Vamos marcar um para a gente ensinar um passo a passo. Eu sei que é um assunto complicado, eu tenho muito interesse e também tenho muito temor em falar desse assunto da maneira correta, então vou aproveitar em breve uma profissional para explicar para a gente. Isso. E quer ver onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero pegar, doutora, e falar sobre um ponto, então, que tem tudo a ver com essa questão dos pensamentos. Quando a pandemia surge e começa aqueles noticiários só falando de número de morte, de que tá dando tudo errado. Eu lembro de um dia que eu falei pra minha mãe, pra minha avó, eu falei, eu vou proibir vocês de assistirem canal X e canal Y. Só vão assistir a Hit, só vão... Eu sei que a gente não tem que ficar perdido, tem que saber o que tá acontecendo pra poder se cuidar. Eu, como jornalista, tinha que ter um acesso básico aos números do que estava acontecendo, mas se você ficar assistindo tragédia 24 horas por dia, não tem como ficar bem. Tem como ficar bem, doutora? Isso é um caso sério e a gente vive isso até agora, né? Como a mídia explora... Posso usar a palavra desgraça? Claro, que é isso, né? Claro. A mídia explora isso e prende você no medo. Tem um propósito de prender você no medo, né? Porque enquanto você está preso no medo, você faz o que eles querem que você faça. Então, o que é necessário? Realmente a gente se informar o básico do que está acontecendo no mundo, mas não ficar assistindo as mesmas coisas N vezes que fica passando. Porque tem como noticiário agora, né? que, meu Deus, só dá morte, Sim, né? como agora, nós estamos com um período de guerra, esse monte de coisa. Então, assim, se você quer fazer... Porque, vou de novo, mesmo que não é o assunto de hoje, mas se você é esse divino, né, em expressão, você faz a diferença. Então, quando a gente fala de fazer a diferença, ao invés de eu pegar aquilo que já veio pronto, de novo, é o estímulo externo. Lembra que eu falei de criar uma roda? Você pode até se visualizar dentro de uma linha mesmo de giz e você dentro. E ali, daquela linha de giz para dentro, só entra o que você entender que é importante. E não esse todo. Porque aí, como existem as intenções, né, de manipulação de massa e tal, você cai que nem pato nisso. Então, nós temos sim que preservar. Eu não estava falando sobre alimentação? Então, ouvir e ver também é uma forma de se alimentar. E aí, o seu mental, ele não descansa, porque você está entrando nessa frequência. A gente vai falar de frequência de novo, porque é isso. Eu tenho que elevar a minha frequência. Então, ler um bom livro, assistir bons programas, que nem o seu programa traz um monte de informações que se pôr no dia a dia, vai ver a diferença. Sabe que tem uma Mas as passagem na pessoas Bíblia... preferem valorizar esse negativo, né? Porque elas ainda não sabem que são elas a história da transformação. Então, se cada um de nós começarmos a transformar, mesmo que sejam coisas pequenas na nossa casa, já transforma o mundo. E também tem uma passagem na Bíblia que fala que se os olhos forem sãos, o corpo será. Então, como que a gente escolhe ver, ouvir, dar ouvidos? Como você falou, o que você vai trazer para dentro, né? A escolha é nossa. E aí eu queria saber, o esgotamento mental está também relacionado ao que eu permito que entre? Sim. O esgotamento mental, ele está associado ao que eu permito, porque assim, eu pego um monte de coisa que não é minha, certo? Então, assim, o que eu posso fazer em prol das guerras que tem ou em prol dessa situação toda que acontece? Nada posso fazer no aspecto de movimento, né? Não dá para eu ir lá conversar com políticos, porque não está na minha alçada. Mas eu posso, sim, me manter em equilíbrio. Então, se a gente parar para pensar, infelizmente, eu vou usar essa linguagem. Espero que vocês me compreendam. Um átomo, ele gira em torno dele mesmo. Isso chama movimento spin. Então, ele está girando em torno dele. Quando um outro átomo vem, se ele estiver girando devagar e esse aqui acelerado, esse aqui que está acelerado vai acelerar esse. Tem uma experiência, vocês podem até fazer em casa, se quiser. Pega 2 pedaços de metal e você bate num, ele vai fazer um on, on, on. O outro aqui você não bateu, você põe perto, esse aqui começa, mesmo que você parar esse aqui continua fazendo um on, 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 vibração. E nós somos isso. Então, quando você fica trazendo esse monte de informação para dentro de si, você perde o seu raciocínio, essa sua clareza. Então, a gente tem que ter clareza do que vai fazer. Que nem a ansiedade, né? Até ontem nós estávamos numa reunião e é interessante, né? Que tem uma pessoa que ela é muito agitada.
agitada, né? Então, ela fala de todos os assuntos ao mesmo tempo e não consegue focar em nenhum. Quando a gente faz isso, existe esgotamento mental. Por quê? A ciência prova isso. Quando eu saio de uma situação e vou para outra, saio de uma outra, vou para outra, eu demoro um tempo para processar, principalmente se são assuntos diferentes. Então, agora, você já imaginou? Você recebe essa enxurrada de coisas que você não consegue transformar, porque não está na tua alçada, e as coisas que estão no seu dia a dia, que, por exemplo, um bate-papo com o teu filho, estudar, ler um bom livro, você não consegue fazer isso porque já está cheia a cabeça. E realmente, quando enche essa panela, que é a cabeça, eu não consigo trazer mais nada. Então, tem que esvaziar. E como é que eu vou esvaziar isso? Não trazendo mais. E me policiando para ir me abastecendo de coisas boas. Se eu não faço esse movimento, se eu não aprendo nada do que a gente está falando aqui, eu posso desenvolver, por conta do esgotamento mental, patologias? Ansiedade, depressão e outras? Sim. Pode, porque a pessoa vai ficando totalmente sem percepção sobre ela. Às vezes não tem percepção nem física mais. Muitos chegam no consultório dizendo assim, olha, eu entro no chuveiro, eu não sinto a água tocando no corpo. Meu Deus! Eu não sinto o paladar da comida. Então, a pessoa está morta-viva, se for parar para pensar. Porque as funções das emoções, né, das percepções estão todas travadas. É como se a percepção olfativa, né, auditiva, todos os 5 sentidos ficam todos travados. E aí se instalam as doenças porque a pessoa nem se percebe. Que nem eu ouvi assistindo você dizendo que você tem dor de cabeça, né? E você já sabe que quando tem a dor de cabeça é porque está passando do limite, né? Então, isso é autoconhecimento. Quando eu estou com tudo isso travado, eu não tenho mais essa percepção. Eu não acho mais o caminho. E aí isso vai só intensificando até o momento que realmente uma patologia mais séria, como eu disse, o câncer é um deles, né? E o índice de câncer aumentou muito. E o índice de acidente cardiovascular também aumentou bastante. É o corpo por conta gritando, disso. Né? Você não cuidou de mim, então eu vou gritar de alguma maneira, quando né? a gente falou, isso aqui é uma igreja, isso aqui é sagrado, tem que ser muito bem cuidado. Agora, doutora, queria entender mais sobre essa questão, que eu até citei aqui. Acho que as gerações mais jovens, a gente tem outros problemas, essa geração que já nasce inserida no clique, em tudo é um clique e tal. Mas as nossas gerações, a impressão que eu tenho é que correm muito atrás. Correm muito atrás do quê? Você também tem essa pressão em consultório? A gente está correndo muito atrás, mas está correndo muito atrás do quê, doutora? Pois é, né? De si mesmo. Né? Então, a gente corre em direção às coisas, achando que aquilo vai preencher, né? Então, eu acho que se eu trocar de carro vai preencher, se eu trocar de casa vai preencher, se eu trocar de emprego vai preencher. E eu fico nessa agonia, achando que tudo isso vai preencher, sendo que, na verdade, o que vai preencher é só ouvir o sussurro da minha alma. Se eu ouvir, lembra que eu sugeri, vocês fechem os olhos e prestem atenção que tem uma linha que te segue, né? Que é a sua mestria interna, que é a tua alma. Se você ouvir isso, você para de procurar. Porque aí você vai falar, bom, então tá, né? Ó, eu já sei que estar com meu filho é prioridade, né? Não, tudo bem, eu estou em paz de ter aberto mão do grupo das mulheres. O que acontece é que as pessoas não estão em paz com as escolhas que elas fazem. Por isso que elas ficam procurando. Sai de um casamento, entra no outro, sai de um emprego, entra no outro. Nunca tá bom, né? E é tão interessante isso que eu costumo trabalhar com exercícios de relaxamento, né? Com regressão de memória. Quando as pessoas estão assim e elas fecham os olhos, elas não percebem nada, não enxergam nada. Sendo que o normal é quando a gente fecha os olhos, a gente passa a ver N outras coisas. Porque é com os olhos fechados que essa percepção mais aguçada, ela começa a vir e se manifestar, né? Inclusive as cores ficam mais vibrantes. E se a pessoa está toda corrompida, ela não consegue. Sensacional. Você falou uma coisa que eu queria que você citasse aqui para nós e nos explicasse mais. Que é a mania, entre aspas, que a gente tem muitas vezes, que tem a ver com o que você acabou de falar também, de se vitimizar. Então, eu fiz a minha escolha. Então, eu vou dar um exemplo que eu já vi acontecendo com diversas mães, tá? Da minha idade para mais. Escolheu parar de trabalhar para cuidar dos filhos. Aí, quando os filhos estão um pouco maiores, começa a jogar na cabeça dos filhos, né? Parei de trabalhar por sua causa, agora você não faz nada do que eu te peço, agora você me larga e sai com seus amigos, agora você arrumou um namorado, arrumou uma namorada, mas eu larguei tudo por sua causa, não. E que até falei pra você, eu abri mão por causa do meu filho, mas é porque eu me sinto confortável em abrir mão por ele, não é por culpa dele. Porque então, você quer se abastecer dessa relação. Sou eu que quis. Então, assim,
todas as minhas escolhas, eu não quero amanhã responsabilizar o meu filho. Estou dando o exemplo de maternidade, que é o que eu vivo e vi muitas mulheres fazendo. Para qualquer área da nossa vida, é muito mais fácil a gente se vitimizar e colocar a culpa no outro, não é? Sim. Isso atrapalha a vida da gente. Não atrapalha. Enquanto você responde, eu vou dar mais um recadinho, por favor. Sim, e como atrapalha? Então, é aquilo que eu estava comentando. Se você não tem a sua mestria, se você não tem a coragem, essa é a palavra que eu uso, a coragem de botar a sua cara para bater e dizer assim, não, isso aqui que eu assumi, né? Escolhi ser psicóloga, sou intuitiva. Se eu não tenho a coragem de dizer que eu sou isso, eu enfraqueço, ao invés de eu fortalecer. Então, preste atenção, onde é que você está negando os seus próprios potenciais? E agora chegou mais um comentário daquela nossa telespectadora que falou do burnout. Vamos conferir. Estou fazendo terapia, atividades físicas e usando medicamentos. Fiquei assim por causa do excesso de serviço mental, trabalhava em um escritório. Para finalizar a participação dela, você pode ajudá-la? Sim, se você está todo esse tempo, o que está acontecendo que ainda não se desligou? Porque você está falando de um passado de 1 ano e... Ela tinha falado, né? 1 ano, isso. E a impressão que dá é que o teu comportamento continua sendo o mesmo da quantidade de trabalho. Presta atenção se você não arrumou outros trabalhos para você se manter ocupada. E aí eu vou dar uma dica aqui. Às vezes a gente tem medo de descobrir alguma coisa que está guardada lá, aqueles segredos que a gente guarda dentro de nós, então nós vamos nos ocupando com outras coisas para não olhar para aquilo. E muitas vezes é ali que está o nosso potencial. Então, preste um pouquinho atenção, se você está fazendo psicoterapia, leva isso para o seu terapeuta, se aprofunda mais na psicoterapia para entender o que é que tem aí dentro de você. Que segredo é esse? Muitas vezes são coisas bem interessantes, viu? Potenciais teus que estão aí. E vale para qualquer pessoa que está na situação dela, né? Sim, sim. Fazer essa busca. Sim. E aí, doutora, eu sei que tem vertentes diferentes de tratamentos psicológicos, mas eu queria saber, quando a gente fala do esgotamento propriamente dito mental, existe uma alta para ele ou a pessoa é importante que ela vá fazendo terapia sempre? Como é que costuma ser o tratamento? Eu sempre digo que a pessoa que se dá alta, né? Uhum. Vou falar da forma que eu trabalho. Por favor, é isso que eu queria saber. Sim, muitos métodos, né? Psicanálise, análise. Eu gosto muito da linha junguiana, porque eu acho que ele tem essa pegada da espiritualidade que tem a ver comigo. E gosto de trabalhar com os estados alterados. Porque se a pessoa no mental, ela vem e me conta uma versão, ela está dizendo aquilo que ela acredita, mas nem sempre é aquilo que é. E aí eu coloco a pessoa em estado alterado. O que é esse estado alterado? A pessoa tem relaxamento profundo, a mente dela abranda, as emoções também, e aí isso que está lá latente, que está querendo sair, que está batendo na porta lá, eu preciso sair, vem. Né? E às vezes vem com uma carga emocional muito grande, às vezes vem com imagens ou às vezes só emoção e limpa. Então é muito comum, às vezes, eu colocar a pessoa no estado alterado e ela se vê num quartinho fechado, escondidinho, encolhidinho num cantinho lá. Então, ou seja, ela está sofrendo aqui, está acontecendo tudo isso, porque ela, em alma, em essência, está naquele canto escuro. Quando você vai lá e trabalha isso, aquela energia represada vem tudo para fora. E aí a pessoa começa a ser quem ela é. É lindo, gente, esse processo. Então, porque às vezes a nossa mente não alcança e esse tipo de trabalho dá para chegar até ali. Agora, doutora, boa parte dos assuntos que a gente conversa aqui com psicólogos, quando a gente está conversando, independente da linha que o psicólogo segue, tem alguma origem lá na infância. Na infância, muita coisa começa. Na tua linha também, é possível perceber, até quando se faz esse trabalho, que às vezes foi algo na infância que está gerando ela não conseguir viver algo, ou até viver um esgotamento mental, cuidar de muitas coisas, querer resolver tudo na fase adulta? Pode. Eu até tive um caso que eu vou trazer aqui, que ele estava em excesso de trabalho, ele desenvolveu um processo alérgico que quase que ele morre, porque ele inchou, mas ele inchou de uma tal forma e começou a aparecer uns hematomas assim na pele. E aí ele saiu, né, desse trabalho e isso ainda foi aparecendo a cada vez que ele se colocava em uma situação estressante. E a história dele, por acontecer isso, é que ele era o filho mais velho. E os pais trabalhavam e ele era responsável por todos os outros irmãos. E aí o que acontece? Quando ele foi para a empresa e ele era um diretor de empresa, ele se sentia também responsável por todos os funcionários que estavam ali para dar resultado. Porque o que ele esperava? Que quando os pais chegassem, ele não tinha... não sobrecarregaria os pais com as questões da casa. E muito jovem ele passou a assumir isso e isso depois foi repercutindo. Então a gente chama isso de
complexo. Então, a gente desenvolve determinados complexos na infância, de novo é uma linguagem junguiana, e esse complexo, ele vai para a vida toda. Mas não só na infância, pode ser na vida intrauterina, como essa pessoa foi gerada. Perfeito. Ou também pode ser o que ela herda das histórias dos antepassados. De geração em geração foi passado isso. Então, assim, valores, né? Sabe aquele valor que, inclusive, as pessoas falam assim, você só tem um valor se você trabalhar de sol a sol? Então, as pessoas começam a desenvolver esse trabalhar, porque ela acha que ela só vai ser valorizada ou vai ser aceita naquele meio que ela vive se ela se dedicar ao máximo. E não é assim, né? Uma coisa é você ser eficiente naquilo que você faz, outra é você fazer as coisas de qualquer jeito e fica rodando e não finaliza nada, né? Uma vez eu vi um pastor contar uma história, eu vou tentar contá-la aqui bem rapidinho. Um dia, a esposa dele foi preparar o peru de Natal e daí ela cortou a cabeça, cortou um pedaço e fez um pedaço menor. E daí ele virou para ela e falou, mas por que todo ano você faz o peru assim, cortado, menor? E ela falou, porque minha mãe sempre fez assim. Vamos descobrir por quê. Ligou para a mãe dela falou, olha, eu sempre fiz assim porque a sua avó sempre fez assim. Aí ligaram pra avó e falaram, vó, por que você cortava essa parte do peru, outra parte? Ela falou, não, é que a minha assadeira era pequena e não cabia inteiro o peru pra colocar no forno. E olha só que interessante, passou de geração em geração e ninguém sabia que na verdade era só porque não cabia. Eu acho tão importante a gente falar sobre esses valores que às vezes a gente nem sabe por que trouxe, não questionar, né? Porque aí é uma questão de não questionar, você vê? E sim, ocorre muito isso, você repete comportamentos, claro você que eu nunca trouxe uma parou pra bobagem pensar. aqui, mas acho que tem a ver com isso que você está falando, sentido, né? Claro, muita coisa de comportamento que você tem, ó, de novo a gente está falando da história do esgotamento mental, que é isso, comportamentos que você tem que você nunca parou a pensar que você pode fazer diferente. Né? Ou até, experimenta se fazer for diferente. interessante, eu me vejo muitas vezes fazendo coisas pro meu filho que eu falo, gente, eu me lembro que a minha mãe faz isso comigo, isso é o máximo. Tem muitas coisas que eu me vejo reproduzindo que são boas e que são excelentes, mas com certeza eu também devo fazer sem perceber, ou algumas coisas percebendo aquilo que não é excelente. A gente pode ir se corrigindo, né? Pode. Esse que é interessante, é se observar. Eu posso dar uma dica claro, aqui, pessoal? Claro, pra gente finalizar, por favor. Tem uma coisa bem interessante que você pode fazer. Todos os dias, antes de dormir, depois que você já está preparado lá, deitado na cama, ou deitada, avalia como foi seu dia. As coisas que você entendeu que gerou conforto e as que geraram desconforto. Faz uma lista aqui na cabeça, né, na sua tela mental, se conseguir. Ou, se quiser, também pode anotar num caderno. Então, anota no caderno. E aí você observa. E amanhã você vai ter um novo dia. E esse novo dia você pode fazer diferente, porque as coisas elas se repetem. A gente acha que a vida é muito complexa e que tem muita demanda, mas, na verdade, tem pouca. Se você observar que a rotina, ou que a gente conversa, você é mãe. No final das contas, as mães, elas sempre vão ter atitudes, né, bem parecidas, não é? Então, é isso. Tirar essa complexidade, trazer para o simples. Aí você olha essa tela e vai... Então, amanhã ou num dia que aparecer essa oportunidade, eu vou fazer diferente. E aproveita essa mesma tela e observa como vai ser o seu próximo dia. Organiza primeiro no mental como vai ser o seu próximo dia, que aí, a hora que você acordar, já está no teu subconsciente. E a tendência é você aprender a seguir esse ritmo e não deixar esse monte de coisas externas interferir na tua vida. Ajuda muito, até na nossa ansiedade. Eu, quando tenho que ir para algum lugar, eu tenho dificuldade, às vezes, de estacionar, assim, sabe? Baliza. Para eu ficar tranquila, eu tenho que ver onde é a rua antes, já vejo se tem um estacionamento perto, porque senão eu sei que vai me gerar ansiedade. É a gente se conhecer, né, doutora? Isso, é se conhecer. Que pena que eu tenho que encerrar. Vou te convidar para voltar mais vezes. Para quem quiser entrar em contato, eu vou deixar o Instagram, que é @osmarinaviel. Tem também o @saúde integrada e canal do YouTube, Osmarina Viel, e também tem o canal de Saúde Integrada, né? Tá passando aí para vocês. Mais uma vez, obrigada, viu, doutora? Nossa, gratidão a todos vocês. Sempre. É sempre um prazer trazer esses conhecimentos para que vocês tenham uma vida melhor. Muito obrigada e uma ótima tarde. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. É sempre muito bom ter você conosco. A gente se encontra aqui amanhã ao vivo, se Deus quiser.